Salve galera! Estamos aí começando mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje você vai acompanhar os 6 assuntos que mais caem em história na primeira fase da Unicamp. Vamos lá? Em sexto lugar, com aproximadamente 7% das questões, está o Brasil Império. Brasil Império, sexto lugar nos tópicos que mais caem na primeira fase da Unicamp. É um longo período, evidentemente, não é? Você vai começar lá desde o processo de independência até a proclamação da República. E veja, há uma temática muito interessante que permeia o Brasil Império, que é a escravidão. O Unicamp então gosta muito desse tema sobre a escravidão. Pode aparecer. Agora, além disto, factualmente, no primeiro reinado tivemos a Constituição de 1824, depois tivemos o período regencial, não esquecer das rebeliões, especialmente as rebeliões populares, como a revolta dos malês, né, na Bahia, lá no período regencial. E ao longo do segundo reinado, além da temática da abolição da escravatura, você pode ter também a temática da Guerra do Paraguai. Não esquecer que este ano, 2019, 130 anos da proclamação da República. Em quinto lugar, a Idade Média Ocidental. Idade Média Ocidental com aproximadamente 8,4% das questões dos últimos 3 anos. Isso vai desde a queda do antigo Império Romano do Ocidente, os reinos bárbaros e todo aquele processo da Alta Idade Média levando à formação do feudalismo. E depois, a Baixa Idade Média, toda a decomposição do feudalismo, após as cruzadas e o acontecimento do renascimento comercial e urbano, que levou à formação das monarquias nacionais. Então, fique atento na temática do feudalismo, como quinto assunto que mais cai na Unicamp na primeira fase em História. E em quarto lugar, como o quarto tema que mais cai na primeira fase da Unicamp em História, temos o Renascimento Cultural. Renascimento cultural é justamente este acontecimento da história europeia que começa lá no século XIV, ou seja, está na transição do período médio, da Idade Média, para o período moderno. Começa no XIV, vai até o XV, chegando ao XVI, ou seja, então leva a história da Idade Média transitando para a moderna. Não esqueça, justamente na época da Revolução Comercial, as cidades italianas, como Veneza, Gênova, Florença, Milão, começaram a se destacar, criando rotas de comércio lá com o Oriente, especialmente com Constantinopla. E esta riqueza do comércio de especiarias, feita pelos burgueses italianos, faz com que eles tenham este capital e possam, inclusive, investir na contratação de artistas, tornando então a Itália o epicentro, o berço do renascimento cultural, este movimento, portanto, entre os séculos XIV, XV e XVI, que vai inaugurar a Idade Moderna. E em terceiro lugar, aqui na primeira fase da Unicamp em História, você vai acompanhar o século XIX. Século XIX, este longo período que começa desde os efeitos da Revolução Francesa, passando pela era napoleônica, até finalmente a vitória da burguesia lá em 1848, na Primavera dos Povos. Então você vai acompanhar esse período, que é a instalação da burguesia no poder e a sua consolidação, o desenvolvimento do liberalismo, dos nacionalismos e aí, também, após a segunda metade do século XIX, o desenvolvimento das ideias operárias, do socialismo, do anarquismo. E esses confrontos levarão ao imperialismo,
o imperialismo já no contexto da Segunda Guerra, da Segunda Revolução Industrial, e esse será o fato que vai levar as nações a se enfrentarem na Primeira Guerra Mundial. Aliás, a Primeira Guerra Mundial, ela termina com o Tratado de Versalhes em 1919 e estamos comemorando ou lembrando dos 100 anos desse tratado agora em 2019. E em segundo lugar, dentre os temas que mais caem na primeira fase da Unicamp em História, o Brasil republicano. Brasil republicano, desde a proclamação da República, há 130 anos atrás, lá no final do século XIX, e até o período atual. Vamos destacar aqui a ditadura militar, um tema que realmente a Unicamp gosta de cobrar ao longo de suas provas e seus exames. Aqui eu vou até trazer mais uma informação para você aí, ficar esperto, que são as ditaduras na América Latina. Então não esquece de dar uma revisada. Além do Brasil, da ditadura brasileira de 64 a 85, na ditadura da Argentina e na ditadura do Chile, que pode cair. E em primeiro lugar, o tema que mais aparece na primeira fase da Unicamp em História é o século XX. Século XX com mais de 21% das questões. Então, século XX, começando em História Geral, lá com a Primeira Guerra Mundial, né, os efeitos do Tratado de Versalhes, 100 anos, né, esse ano do Tratado de Versalhes, e aí se estendendo pelo período entre guerras, não é? Você tem a crise de 29, a ascensão do nazifascismo, e aí a Segunda Guerra Mundial e seus efeitos, a Guerra Fria, a ordem entre Estados Unidos e União Soviética. Não esquece que esse ano, 2019, tem também a Revolução Chinesa, que está colocada lá em 1949, está fazendo 70 anos. E também temos os 30 anos da queda do Muro de Berlim, que é justamente o símbolo do fim da Guerra Fria. Então fica muito esperto com esse tema na prova da Unicamp da primeira fase em História. Valeu? Muito obrigado por assistir esse vídeo até esse momento. Espero que tenha ajudado para que você faça uma excelente prova da Unicamp e tamo junto!